Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional nesse começo de semana e começo de 2023. Primeiro vídeo aqui do canal no ano e também o primeiro dia de trabalho do Internacional na temporada. Afinal, os jogadores se apresentam nesta segunda-feira no CT e começam a temporada de forma definitiva. Não para mais agora, só para o final do Campeonato Brasileiro lá em dezembro. As novidades que o Inter terá no CT do Parque Gigante, eu te conto nesse vídeo. E também as possibilidades de saídas. Afinal, alguns jogadores já se despediram, mas outros que estão no plantel devem deixar o Inter aí nos próximos dias. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Bem, gente, vamos trocar uma ideia então. Afinal, o Internacional se apresenta hoje no CT do Parque Gigante para começar a temporada, né? Depois das festas aí de Natal e de Réveillon, o Inter passando a estar 100% focado aí na temporada, se reapresentou no meio de dezembro, fez alguns trabalhos físicos e tal, e parou para as comemorações de fim de ano. Então, assim, os jogadores retomam agora até o final da temporada, onde terão pela frente o Campeonato Gaúcho, que inicia agora na semana do dia 20, a Copa do Brasil, a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro, né? Então são as disputas do Inter aí nessa temporada. O trabalho hoje, ele começa, né, muito focado já para a estreia do campeonato contra a equipe do Juventude. Data ainda não confirmada pela Federação Gaúcha de Futebol, mas muito provavelmente na semana do dia 20, né? Possivelmente dia 21, que é um sábado à noite no Gigante. O que o Mano Menezes tem de novidades para esse começo de trabalho, né? Afinal, o grande trunfo que o Inter tem é a manutenção daquilo que deu certo na temporada passada. O Inter não perdeu tantos jogadores em posições nevrálgicas do time. Quem acabou saindo foram opções de banco: Edenilson, Romero, Gustavo Maia, Lisiero, né? Jogadores que vinham entrando com alguma frequência no time do Mano, mas que agora não estão mais disponíveis por uma série de motivos, né? Alguns foram vendidos, outros acabaram sendo liberados em fim de contrato. O próximo a sair deve ser o David, e eu não estou imaginando mais tantas saídas. Talvez David e Tyson, né? O Tyson vive uma situação toda particular de fim de contrato, o contrato encerrando em abril, o Inter propondo rescisão, o Tyson não aceitando os moldes da rescisão contratual no Beira-Rio. Então, enquanto isso, vai ficando até o fim do seu contrato em 30 de abril. Lembrando, né, o Tyson, para jogar em outro clube a partir de 1º de maio, teria que acertar a saída antes de 4 de abril, que é quando fecha a janela de transferências no Brasil. Então tudo isso tem que ser levado em consideração no momento, né, da rescisão contratual entre Inter e o Camisa 7. O David é o que está mais perto, né, do São Paulo. Até fica a dúvida se ele vai se reapresentar hoje. Afinal, São Paulo ainda não anunciou esse jogador, mas a gente viu tantos jogadores saírem do Inter que também não teve anúncio nenhum, né? Então vamos aguardar, mas a informação que se tem é que o empréstimo estava muito bem alinhavado para o São Paulo, que iria arcar com R$400 mil por mês, que é o salário base do David no Internacional, mais um valor por empréstimo, né? Uma compensação financeira para a liberação do atacante. Então, essas as principais novidades em relação às saídas, né? No mais, não tem nenhuma grande negociação em andamento para algum jogador ser vendido. O caso do Johnny, do Maurício. Maurício segue sendo ficha 1 para deixar o Inter nesta janela. Afinal, o Inter precisa de R$135 milhões em vendas de jogadores e o Maurício é o mais cotado. Mas ainda não vieram propostas que agradem o Inter. Chegaram até agora foram algumas ofertas, sondagens abaixo do que o Inter imagina, na casa dos 10 milhões, 8 milhões. O Inter quer conversar a partir de 12, 13, né? Já que o percentual que o Inter tem do meia é menor. Mas enfim, isso deve ir acontecendo durante esse mês de janeiro. Afinal, a janela da Europa, né, na grande maioria, os grandes mercados, França, Itália, Portugal, Espanha, todos fecham no dia 31. É uma janela muito curta no território europeu. Afinal, a principal janela abre no verão europeu, né, que é lá em junho, julho, agosto, quando aqui no Brasil a janela vai ser menor, né? Terá uma janela de 30 dias lá na frente para o Inter fazer as suas correções. Quem terá hoje um papel de novidade é Felipe Becker,
que foi alçado ao cargo de vice-presidente de futebol, ele que estava como diretor do Sub-20, junto com o Luiz Caldas Milano Júnior, e agora passa a assumir o cargo que estava vago desde a demissão do Emílio Papaleuzinho em julho de 2022. Então o Inter ficou um largo período de tempo sem essa figura política do vice de futebol, e aí você deve estar se perguntando do outro lado, pô, mas se o Inter estava tão bem sem o vice de futebol, por que o Inter vai alçar um cara para esse cargo? Porque estatutariamente é obrigatório. O Inter precisa ter uma figura política neste cargo, né? Talvez lá na frente, quando se faça uma reforma estatutária, isso seja tirado, mas nesse momento não dá. Então, o que vai fazer o vice de futebol? Vai auxiliar, né, o trabalho do William Thomas, vai auxiliar o trabalho do presidente Alessandro Barcelos e do conselho de gestão do clube e tentar, né, de alguma forma, né, conciliar relações políticas. Afinal, para quem não sabe, o Inter também em 2023 está entrando num período eleitoral, né? O Inter passa a também conviver com isso. Vocês lembram como foi a última eleição, né? Entre o José Aquino Fleury de Camargo e o presidente atual Alessandro Barcelos. Foi uma guerra, teve chapa impugnada, teve ofensa, teve um monte de coisa que a gente não quer ver no Internacional, mas é um ano que promete ser conturbado, ainda mais com esse período longo, né, de jejum de títulos, que aumenta o espaço para essa brigaçada aí política. Então, Felipe Becker, vice de futebol, terá o contato com os jogadores, né, junto com o Sandro Orlandelli, que é o coordenador técnico, então passa a ser mais uma figura no departamento de futebol. Estava na base, como eu disse, e lá em 2013 já foi presidente do Aimoré, por exemplo. Claro, a estrutura do Aimoré é uma, a estrutura do Inter é outra, mas ele já tem, né, um tato como um cara que participou do futebol em algum momento, não é um cara que vai cair de paraquedas do nada, né, dentro do esporte. Então, vamos ver, é uma novidade também no CT do Parque Gigante. Quero dizer que a Gigante Veículos está voltando de recesso hoje. Então, tu tá aqui no litoral ainda, tá pensando em ir embora, não vai embora sem dar uma passadinha na Gigante Veículos. Carros novos, seminovos, ou ter usado na troca é a certeza do melhor negócio. Então chama eles no link que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, que é o WhatsApp da Gigante Veículos. Tu vai conversar com o Rafa e toda a equipe para ver o que tu pode fazer, né? Tá namorando um carro novo, começar o 2023 de carro novo, então tem que ser com a Gigante Veículos, beleza? Link, como eu disse, na descrição do vídeo. Pra gente fechar, eu quero falar sobre volantes aqui, porque é uma das principais carências do Inter, né? Como eu disse, o Lisiero acabou indo embora, o Edenilson também, mas, né, o Mano já falava muito sobre a necessidade de ter um jogador para a primeira função de meio campo para a temporada de 2023. Afinal, né, foi uma posição bem carente do Inter a partir do momento que o Gabriel teve a lesão de ligamento do joelho. Então passou a ser um problema a função de camisa 5, como a gente chama, né? O Inter tentou alguns jogadores já nessa janela e acabou não conseguindo. O principal caso, Lucas Romero, volante argentino que acabou indo para o León do México. E a partir deste chapéu que o Inter levou do León, né, o Inter acabou mudando um pouco a sua postura no mercado. O Inter está aguardando algumas situações mais vantajosas para ele, como, por exemplo, o encerramento da janela de transferências no futebol europeu no dia 31 de janeiro, para aí sim, né, ver jogadores que seriam com certeza titulares no Inter, jogadores de mais estofo, de mais qualidade, para fazer uma investida. Enquanto isso, quem deve ganhar espaço é Matheus Dias, volante que está nas graças do técnico Mano Menezes, foi titular na última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras e fez uma grande partida, e nos bastidores o que se diz é que ele está pronto para ter esta oportunidade. Lembrando, no dia que termina a janela de transferências na Europa, o Inter terá feito apenas 2 jogos pelo Campeonato Gaúcho, contra o Juventude e contra o Avenida lá em Santa Cruz. Então, assim, há um espaço de tempo maior para que o Inter tenha essa paciência, essa parcimônia no mercado. Então, é algo que deve acontecer. O Mano, né, deu uma freada nas buscas, né, pelo volante, afinal não tá vendo nada assim que seja super extraordinário para que o Inter contrate neste momento. Enquanto isso, o Matheus Dias deve ganhar a sua oportunidade. Beleza? Deixa eu lembrar, hein? Tá começando a Copinha São Paulo, então faz o teu registro em KTO.com. O Inter estreia amanhã às 5 da tarde contra o Rosário Central do Sergipe. Então, olho na gurizada e olho na KTO.com, usando o cupom COLAR, tu ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito, beleza? Aquele abraço,
A gente se vê. Tamo junto. Tchau, tchau e um feliz 2023 a todos.